isso vai compondo o que chegou na nossa mão como cânon. Ângela, eu preciso saber essa história agora? Não, nós vamos ver isso passo a passo. Nós estamos tentando entender como a Bíblia chegou na nossa mão. Então, o Antigo Testamento, ele é uma narrativa histórica de como o povo, que inicialmente eram nômades, vieram para uma terra e nessa terra eles passaram a ser tribos, depois de nômades. Nas tribos eles passaram a ter os seus juízes a julgá-los. Era um reino teocrático. Depois desses juízes e tribos, eles passaram para o que a gente chama de uma época monárquica, com os seus reis. Depois disso, existe a divisão do reino em Reino do Norte, o Reino do Norte com as 10 tribos do Norte, e a capital passa a ser Samaria. Para quem gosta de Novo Testamento, vai ouvir falar muito em Samaria. Porém, Samaria, ela era simplesmente uma região, ela não tinha esse nome. Ela recebe esse nome quando o reino se divide em 926, tá ali no slide, 926, o reino se divide, e em 722 ela passa a ter como nome Samaria. Por quê? Porque nessa época, 722, existe uma invasão dos mesmos assírios que fez o povo sair lá do Éden, da Mesopotâmia, do sul da Mesopotâmia, que eu comentei, em 2500 a.C., depois 1500 a.C., e agora em 722, outra invasão assíria. Então, se vocês puderem pesquisar na internet um pouco sobre os assírios, vale a pena. Quando os assírios vêm, em 722, nós temos o norte do país de Israel com 10 estados, que eram os que geraram da tribo, das 10 primeiras tribos. Esses estados são tomados pelos assírios, todos os homens são mortos, as crianças também são mortas, do sexo feminino e masculino são mortas, e as mulheres sofrem estupro. E é gerado em cada uma dessa mulher um filho de assírio. Então, a região que compõe o norte de Israel, as 10 tribos de Israel, 10 dos filhos de José, que saiu lá do Egito, agora é completamente destruído pelos assírios. E essa nova geração que surge é uma geração que não tem identidade. É uma geração que nós poderíamos dizer de bastardos. Não tem uma identidade de quem são os seus pais. Não houve uma legalidade, não houve uma família construída, não houve uma família que existisse. Essas mulheres passam a criar seus filhos sozinhas, porque os maridos foram mortos. O reinado de Jeroboão é destruído, enfim. E assim se forma o reino de Samaria. As 2 tribos de Israel que estão no sul, essas tribos permanecem puras. Os assírios não conseguem invadir o sul. Eles chegam até o final de Samaria, mas não chegam em Jerusalém, não chegam em Belém. Então, a identidade daquele hebreu, que ainda não é judeu, ele é hebreu,
ele veio do Egito com o nome de hebreu, ele permanece hebreu, permanece pura. Isso nós estamos no final de 700, 600 e alguma coisa, 620, 600. Os livros que compõem a Bíblia, elas estão nessa narrativa que eu estou contando. É um livro que conta história, história que envolve seres humanos. Samaria era um local de pessoas impuras. Nós estamos agora em 586, quando o sul de Israel é invadido. Aí sim, aqueles que ainda eram puros, agora são invadidos pelos babilônicos. Os babilônicos, eles entram em guerra com os assírios e conseguem vencer o exército assírio, que por quase 2.500 anos dominava aquela terra. Desde a Assíria, a Mesopotâmia toda, Canaã todo, quase chegando no Egito. Os babilônicos saem da Mesopotâmia e conseguem liquidar o exército dos assírios. Tá? Então, muda para mim, por favor. Eu tenho como mudar aqui, eu acho. Tem. Então, aí agora a gente entra que aquelas duas tribos que são puras, que são a do sul, elas são levadas por Nabucodonosor para a Babilônia. Então, agora existe a queda do reino do norte. Aonde vai estar isso? No livro de Reis, no livro de Daniel, principalmente, o livro de Daniel, no livro de Jeremias, né? Ezequiel não, livro de Jeremias. Aonde eu vou ouvir falar da queda do reino do sul, do norte, desculpa. Do reino do norte eu vou ouvir falar em Jonas, em Amós. Nós vamos ler esses livros com detalhe e eu vou voltar nessa história com o mapa na mão, tá? Eu estou pincelando o todo dos assuntos que compõem o cânon, né? Então aí a gente tem, tá bem escritinho aqui, ó, 722, os assírios, Senaqueribe. Aí começa a época do pós-exílio. Aí vem a queda da Babilônia pelos persas. A reconstrução do templo aonde? Neemias, Esdras. Então a Bíblia, ela tem, o Antigo Testamento, uma cronologia de acontecimentos. A Bíblia não é cronológica, ela não está... os livros não estão colocados de uma forma cronológica dos seus acontecimentos. Então não adianta eu querer dizer, tentar encaixar cronologicamente a Bíblia. É possível, existe uma versão cronológica da Bíblia. Mas eu não sei se é muito interessante, ela nos deixa um pouco preguiçosos, porque aí a gente não quer pensar, né? Então aí a gente tem aqui a reconstrução do templo. Ótimo. Vamos lá. Eu pergunto, no meio de tanta guerra, no meio dos assírios, no meio dos babilônicos, no meio dos persas, depois vamos ter no pós-exílio os gregos também. Como é possível eu guardar documentos? Como é possível eu guardar arquivos? Fica difícil guardar arquivos, não existia o pendrive, não tinha um HD, né? A gente tem uma impressão, isso para quem conhece Bíblia, que o exílio babilônico, que é essa época aqui, ó, 587, que eles vão no evento histórico, eles estão sob o domínio de Nabucodonosor, ali no livro de Daniel e também em 2 Reis 24, né? A gente sabe que eles vão 70 anos para o exílio. Eu vou tirar aqui um pouquinho e eu vou perguntar para alguma colega. Vamos lá, Adriana, me fala alguma coisa do exílio. O que você sabe do exílio?
do exílio babilônico. Quem foi para o exílio e por que eles foram? Fica mais fácil assim. Quantos anos eles ficaram no exílio? Eles ficaram 70 anos. Eu sei porque eu já li Daniel e agora eu estou lendo Jeremias. Legal. Né? Então, por esse final de semana eu li alguns capítulos de Jeremias que ele está advertindo o povo de Deus, né? Que pela rebeldia, pela idolatria e tal, e aí o povo não quer saber, né? Continua se mantendo, assim, não se volta para Deus, e aí Deus permite que eles vão para o exílio, não é? Isso. E eles ficam, e aí é o que você falou aí, os babilônicos invadem Jerusalém, né, que é Judá, invade Judá e leva o povo. E parece que isso ocorreu, foram 3 invasões seguidas, né? E se não estou enganada. E aí o povo vai e fica lá na Babilônia 70 anos. Né? Isso. Pode falar. Em que momento aí, nesse pedaço que você está falando tudo aí, que sumiu, que desapareceu a Arca da Aliança? Ela está bem antes, né? A Arca da Aliança a gente tem quando ela ainda estava pro templo de Dagon, que são os filisteus, né? Ali com Davi, com a briga com os filisteus, a arca estava até aquele momento, ela some no reinado de Davi mesmo, quando é passado para Salomão, entre esse momento dos assírios, na divisão do reino. Na divisão do reino, a arca some. Porque o que nós temos quando Ezequias mostra o templo para o rei, os utensílios, né? Ele mostra para Senaqueribe, eu acho que ele mostra para Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele mostra os tronos, mas a arca já não estava mais lá. A arca da aliança já tinha sumido. Não se tem qual o povo que levou a arca, isso não se tem. Não se sabe qual o povo, porque foram muitas invasões. A gente não pode esquecer que na civilização antiga, esses textos todos não eram escritos, né? Eles eram mantidos pela oralidade. Eles eram mantidos pela cultura da crença do povo, era repassado de pai para filho a história, como sentado em volta de uma roda. Eu assisti um filme que tinha os índios, os Cherokees, eles sentados na volta da fogueira, contando a história da fé deles, né? Como eles veem o nascimento do homem, alma, espírito, e o quanto a natureza está envolvida com a criação, né? Então, na verdade, quando eu aqui nesse PowerPoint, eu vou falar assim, ó, antes mesmo de Deus ter ordenado a Moisés que escrevesse pela primeira vez, que eram as tábuas, né? Um memorial a respeito da vitória do seu povo sobre os amalequitas, a palavra de Deus já circulava entre os homens, pelo método de transmissão oral, né? Que é justamente isso. Escuta-me, mostrar-te-ei tem um versículo que vai dizer, escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto, te contarei o que os sábios anunciaram, ouvindo-o dos pais e não o ocultaram. Está em Jó, né? Olha lá, ouvindo dos seus pais, não é lendo. E não o ocultaram. Sábios anunciaram porque aprenderam com os pais. Então o livro de Jó está narrando isso. Tá? Bom, então aí a gente parou que nesse momento eles foram levados para o cativeiro babilônico e ficaram por 70 anos no cativeiro babilônico. Deixa eu falar uma coisinha. A maior parte do que nós temos escritos no Antigo Testamento foram composições de narrativas e memórias. Desde a primeira roda de Moisés, que os eruditos de Israel escreveram durante o exílio babilônico.
Então, como é que eu sei disso? Vamos, por favor, quem pode abrir para mim o livro de Daniel? Primeiro capítulo mesmo de Daniel. Bom, a gente tem no primeiro capítulo que Daniel, Mesaque e Abednego foram levados e que eles eram jovens de uma família rica, na verdade eles eram meninos do templo, filhos de sacerdotes, porque eles sabiam ler e escrever, e foi tomada essa camada só de Israel, de Jerusalém, da tribo de Judá? Não, de todas as nações que os babilônicos dominaram, foram levados pro cativeiro os meninos estudados, os meninos com cultura, B, a família de sacerdotes religiosos, C, os grandes comerciantes. Então, esses foram levados para o cativeiro babilônico. Na terra, ficou quem? O povo da terra. Os agricultores, o pescador, o que planta mandioca, esses não foram levados. Para o exílio babilônico foi levado a elite. A elite foi repovoar a Babilônia, que tinha sido destruída pelos assírios, naquela guerra que eles tiveram com os assírios. Só que em 70 anos eles conseguiram reconstruir e escrever as memórias do povo deles. Quem foram esses escritores? Oséias foi um, Esdras foi outro, Ezequiel e Daniel. Todos eles eram sacerdotes. Alguns eram profetas. Esdras era escriba. Então, esses homens recompuseram os livros que chegou na nossa mão do Antigo Testamento. Toda a história de Israel. Eles voltam para a terra deles em torno do século V, mais ou menos. 430, Ageu volta. Volta Zorobabel, Josué, não Josué de Moisés, o outro Josué. Ageu, Zorobabel, né? Zacarias, eles voltam para a reconstrução do templo e para profetizar. Então, eles são contemporâneos da época de Neemias. A gente vai achando os profetas, em que época eles estão, conforme as narrativas bíblicas. E qual a participação do profeta na história da narrativa bíblica. Isso compõe o cânon. Então, eu sei que Daniel escreve quando ele está na Babilônia, porque o texto diz que o rei da Babilônia chamou Daniel várias vezes para interpretar o texto, o sonho dele. Eu sei que Ezequiel foi escrito na Babilônia porque o texto diz. O texto diz que ele estava na beira do rio Quebar. O rio Quebar é um afluente do rio Tigre. Então ele diz que apareceu um homem do outro lado do rio. Olha lá. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar. Junto com os judeus, havia sido levado para lá, expatriado e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e ele teve uma visão do outro lado do rio Quebar, tá? Então, isso mostra que ele morava na Babilônia. Se ele morava na Babilônia, ele adquiriu a língua falada na Babilônia.
não era mais o hebraico, era o aramaico. Então, eles aprendem a falar o aramaico. Em 70 anos, vamos lá, uma geração ela muda de quanto em quanto tempo se muda uma geração, costumes, cultura e tudo mais. Quanto tempo? Ninguém chuta? 20 anos. Em 20 anos se muda uma cultura. Na época da Bíblia? Qualquer época. Agora, nessa época. Em 20 anos se muda uma cultura. Como a França, né? O número de população local muda a cultura. Muda o costume, muda o folclore, muda a música, muda a religiosidade. Né? O Henrique falou 300 anos. Não, são 20 anos. Em 20 anos se muda uma cultura. A maneira de pensar. A cultura de 20 anos atrás, dessa população, eles são X, né? Geração X. É a mesma dos meus filhos. Ou de alguém que tem um filho de 20 anos, de 30 anos. Não é mais. A cultura mudou. A influência do meio altera, né? Outra coisa que eu quero mostrar, por isso que tem que ter a questão da crítica textual, e às vezes a gente não se percebe, né? Como foi complicado para esses homens montar a Bíblia, montar os livros e entender cadê o manuscrito original desse texto. A gente entende que o hebraico ele é derivado do aramaico. E Jesus falava aramaico. Agora, como que Jesus falava aramaico se eles voltam da Babilônia, né, no quarto, quinto século antes de Cristo? Olha como a cultura da Babilônia, a cultura elitizada que eu estou falando, a questão grega, desculpa, a questão da língua aramaica, ficou enraizado neles. Porque chegou em Jesus e chegou também em Mateus. Eles tinham isso, apesar de naquele momento ser Roma quem dominava o país. Mas eles não falavam latim, né? Então é interessante quando a gente se aprofunda no texto. Mas vamos andar um pouquinho mais. Então o Antigo Testamento, a palavra testamento não está na Bíblia, né? A gente vai ter na palavra hebraica tireb, que é como se fala ali em Êxodo 24:1. Eu dei os locais para depois vocês procurarem. E Antigo e Novo Testamento é uma coisa que foi separada há não muito tempo atrás. Nós é que separamos, depois da Idade Média a gente que separou, né? Mas as duas coleções de livro sagrado começaram a ser usadas no 2º século, pelos pais da igreja, como eu estava falando no começo, como leitura nos estudos bíblicos. A divisão em capítulo e versículo, como a gente conhece hoje, teve vários momentos da história. A primeira divisão, olha ali, ó, foi feita no século 13, tá? Ele fez as marcações através da sequência numérica dos algarismo romano. Depois teve em 1551 uma nova edição do Novo Testamento do grego, que foi feito por esse Robert Stephanus. Então, os idiomas originais das escritas, o hebraico, o grego e o aramaico. O hebraico tem um som consonantal, eles são só consoantes. E com exceção dos livros chamados Deuterocanônico e de alguns capítulos do livro de Daniel, que foram redigidos em aramaico. Os capítulos do livro de Daniel, os últimos, foram escritos em aramaico. Eu comentei isso, porque ele estava lá na Babilônia e a língua era aramaica, né? Já o Novo Testamento foi escrito no grego comum,
e nos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Quais são eles? São os livros de Tobias, 1ª e 2ª Macabeus, o livro de Judite, Eclesiástico, são esses 5, né? Que foram escritos, que a Bíblia protestante chama de deuterocanônicos. Ela não incluiu esses livros, mas eu acho muito interessante ler o livro de Macabeus, porque essa história da invasão grega, quando os gregos invadem, ela é bem narrada no livro de Macabeus, é bem bacana. Bom, vamos lá. Então, o hebraico e o grego, a gente vai falar das diferenças. Aqui não deu para escrever corretamente, mas o Antigo Testamento, ele é chamado de o cânon, que compõe todos os livros do Antigo Testamento, 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco, né? Na verdade, no hebraico é chamado de Torá. São os 5 primeiros rolos. Penta é 5. Então, é como a língua grega vai chamar. Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Em hebraico, Torá. A Torá, que são os 5 primeiros... Oi. Só para tirar uma dúvida, você pediu para ler os livros de Macabeus, né? E você acha... Você lê a Bíblia de Jerusalém para mim? Vou fazer uma perguntinha que não dá muito a ver. Você acha interessante ler o livro de Enoque também? Enoque, ele é uma composição de livros que começa no 3º século antes de Cristo. Então, nós estamos num mundo de Israel, invadidos pelos gregos. Os gregos estão lá com Alexandre o Grande, né? A cultura helenística chega neles. O Alexandre, ele aceita muito bem a cultura hebraica, a cultura judaica, porque é no exílio babilônico que o judeu vai ter o nome de judeu. É no exílio babilônico, depois de Nabucodonosor e Ciro, que se forma, que nasce a sinagoga. É no exílio babilônico que os livros são escritos. Então, tudo que está na nossa mão, ele acontece no mundo da Babilônia, na língua aramaica, 5 séculos antes de Cristo. Eles voltam da Babilônia em 430, com a Torá na mão, o Pentateuco. Na verdade, eles voltam com o Tanakh, isso é, com todos os livros, eles voltam do exílio com todos os livros. A sinagoga foi instituída no exílio, então eles voltam para a terra deles, instituem as sinagogas. Esdras recompõe o templo, Neemias recompõe o muro, e quando vem Jesus, ele prega nas sinagogas aquilo que foi gerado no exílio babilônico. Então, um dos livros mais importantes para a gente ler na Bíblia, um período, é o período prós-exílio. A gente vai ter que ter um curso só para isso, porque é um curso só de geografia, história e invasões militares. E como que esses livros foram construídos durante tantas invasões militares, né? Então tá. Então quando eu vou responder a tua pergunta. Estou dizendo da importância do livro de Macabeus. Ele é um livro histórico. Ele não é um livro de revelação. Ele foi escrito por judeu do 1º século antes de Cristo. 165 antes de Cristo, mais ou menos. Então ele vai contar uma historinha, Macabeus. Está na Bíblia de Jerusalém, tá? Depois de Alexandre, filho de Filipe, o Macedônio, ter saído de Cetim e ter vencido Dario, o rei dos persas e rei dos medos, que empreendeu numerosas guerras, apoderou-se de fortaleza, eliminou os reis da terra, ele vai contar uma narrativa histórica de como Alexandre o Grande chega em Jerusalém. E ele vai até a Índia e ele vai até o Egito também, né? O livro de Macabeus vai narrar isso. Bom,
Quando você me pergunta de Esdras, é um outro momento, porque Esdras foram manuscritos históricos, escrito por hebreus, escrito por judeus, que por conta da invasão romana, eu já não estou mais no mundo grego, eu estou no mundo romano, fugiram para morar no deserto, 2 séculos antes de Cristo. Esses homens eram da mesma linhagem e nível intelectual de Daniel, quando ele é levado no exílio babilônico, e dos meninos que vão com ele, Mesaque e Abednego. Esse mesmo nível de sacerdote cabeça foge para o deserto. E no deserto eles montam tribos. Na verdade, eles vão para escrever as narrativas da história deles, tá? Então, nesse momento, dentro desses manuscritos, surge o que a gente chama de... são